Artigo 143. Os desembargadores poderão solicitar esclarecimentos a advogado durante o julgamento sobre peças dos autos e sobre as citações que tiver feito de textos legais, de precedentes judiciais e de trabalhos doutrinários. Capítulo 3. Da apresentação de pessoas e outras diligências. Artigo 144. Quando em qualquer processo for necessária a apresentação da parte ou de terceiro que não tiver atendida a notificação, o plenário, a secção ou câmaras únicas ou ainda o relator poderão expedir ordem de condução do recalcitrante. Artigo 145. Observar-se-ão as formalidades da lei na realização de exames periciais, arbitramentos, buscas e apreensões, na exibição e conferência de documentos e ainda em quaisquer outras diligências determinadas ou deferidas pelo plenário, secção, Câmara Única ou pelos respectivos relatores. Parágrafo único. O pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal destinado a instruir procedimento investigatório civil, tributário, policial ou qualquer ação civil em andamento constituirá simples medida administrativa. Capítulo 4 dos depoimentos. Artigo 146. Os depoimentos poderão ser taquigrafados ou gravados e depois de traduzidos ou copiados, serão assinados pelo relator, pelo depoente, membro do Ministério Público e advogados. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo ao interrogatório. Título 3 das seções. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 147. Haverá sessão ordinária do plenário, da secção ou da Câmara Únicas nos dias designados e extraordinariamente, mediante convocação especial. Artigo 148. Nas sessões, o presidente tem assento na parte central da mesa de julgamento, ficando o procurador de justiça à sua direita, sentando-se os demais desembargadores pela ordem de antiguidade alternadamente nos lugares laterais, a começar pela direita. Parágrafo primeiro. Se o presidente do tribunal comparecer à secção ou Câmara Única para julgar processo a que estiver vinculado, assumirá a sua presidência. Parágrafo segundo. Nos casos de suspeição, impedimento, férias, licença ou eventual ausência de algum desembargador, havendo necessidade, o presidente do tribunal e o corregedor participarão das sessões da secção única e da Câmara Única exclusivamente na condição de vogais. Parágrafo terceiro. Havendo o juiz de direito convocado, este tomará o lugar do desembargador mais moderno. Se houver mais de um juiz de direito convocado, observar-se-á a antiguidade dos mesmos na Justiça Estadual. Artigo 149. As sessões ordinárias começarão às 8 horas e terão a duração de 4 horas, podendo ser prorrogadas sempre que o serviço exigir. Parágrafo único. As sessões extraordinárias terão início à hora designada e serão encerradas quando cumprido o fim a que se destinarem. Artigo 150. As sessões e votações serão públicas, salvo nas exceções previstas neste regimento e na lei, ou ainda quando, por motivo relevante, o plenário, a secção ou a Câmara Únicas decidirem que devam ser reservadas. Para primeiro, os advogados ocuparão a tribuna para formularem requerimento, produzir sustentação oral ou para responderem às perguntas que lhe forem feitas pelos desembargadores. Para o segundo, é defesa ao advogado usar da tribuna sem beca. Para terceiro, o membro do Ministério Público, ao oficiar nas sessões do tribunal e de seus órgãos, deverá obrigatoriamente usar veste talar. Artigo 151. Nas sessões do plenário, da secção ou da Câmara Únicas, observar-se-á a seguinte ordem: inciso 1, verificação do número de desembargadores; inciso 2, leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior; inciso 3, comunicações e propostas; inciso 4, debates e decisões dos processos. Parágrafo único. Ao anunciar o julgamento de cada feito, o presidente declinará a natureza do processo, seu número, o juízo de origem e os nomes das partes, para conhecimento dos interessados e, se for o caso, para fins de pregão, esclarecerá também a composição da turma julgadora. Artigo 152. A ausência ocasional dos vogais não acarretará a transferência do julgamento, se puderem ser
substituídos por outros desembargadores presentes. Artigo 153. Processos conexos poderão ser objeto de um só julgamento, fazendo-se a apensação antes ou depois. Artigo 153. Processos conexos poderão ser objeto de um só julgamento, fazendo-se a apensação antes ou depois. Artigo 154. Processos que versem sobre a mesma questão jurídica, embora apresente aspectos peculiares, poderão ser julgados conjuntamente. Artigo 155. Os julgamentos a que este regimento ou a lei não derem prioridade serão realizados, quando possível, segundo a ordem de antiguidade dos feitos em cada classe. Parágrafo único. A antiguidade dos processos apurar-se-á pela ordem de recebimento dos feitos e no protocolo do tribunal. Artigo 156. Em caso de urgência, o relator indicará preferência para o julgamento dos feitos criminais. Artigo 157. Quando deferida preferência solicitada pelo Ministério Público para processo em que houver medida liminar ou acautelatória, o julgamento far-se-á com prioridade. Artigo 158. Os advogados do recorrente ou do recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público será assegurada a sustentação de suas razões pelo prazo individual e improrrogável de 15 minutos. Para o primeiro procurador que desejar proferir a sustentação oral, poderá requerer sua habilitação para realizá-la com antecedência mínima de 24 horas do início da sessão de julgamento. Para o segundo, a prioridade prevista no parágrafo anterior será concedida sem prejuízo das preferências legais e ao julgamento de habeas corpus, de recurso em habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção ou quando houver juiz de direito convocado. Artigo 159. Ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 937, inciso 8 e parágrafo 3º do Código de Processo Civil, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo, embargos declaratórios e arguição de suspeição. Parágrafo único. Nos demais julgamentos, o presidente do plenário da secção ou da Câmara únicas, feito o relatório, dará a palavra sucessivamente ao autor, recorrente ou impetrante e, em seguida, ao réu recorrido ou impetrado para sustentação de suas alegações.